E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 28 de abril de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut. Hoje mostrou que continuação desse movimento de ontem, né? Então aqui nesse suporte no 103.900, vocês veem, tocou nesse ponto, deu uma retomada. Aqui, esse 105.600, que já foi um suporte importante, uma resistência, já atua como um ponto importante para os compradores desse ponto aqui realizarem um lucro, né? Então, movimento normal, resistência normal aqui nesse ponto. E pelo semanal, vocês veem aqui que o candle praticamente fechou em cima desse suporte, mostrando aqui uma confiabilidade a mais aqui nesse ponto. Então aqui, importante o quê? Que na próxima semana haja superação para ir buscar 110 mil. Tá? Agora, caso perca aqui esse suporte, principalmente esse ponto aqui, e testar novamente esse ponto aí, quem sabe que fique bem lateral ou já busque o fundo da consolidação. Tá? Então, isso aqui é um ponto bem importante para que haja uma reação dos compradores. Pelo tempo gráfico mensal, deixou um candle com muitas sombras superior, mas aqui o corpo do candle entre essa resistência e esse suporte. Ibovespa, tempo gráfico diário, mostrou força, hoje alta de 1,47%. Então, dia de ontem serviu para colocar aqui um suporte. Chegou próximo de testar hoje, houve a superação do candle de ontem, buscou aqui os 104,100, houve a superação. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem o candle que deixou um candle bonito aqui de recuperação, né? Então os compradores aqui nesse ponto começaram a ser um pouco mais agressivos. Caso haja superação aqui, provavelmente busque 106.700. Pelo tempo gráfico diário, inclusive, eu não descartaria que esse OCOI, tá? É um OCOI que já desceu um pouco mais aqui do que seria interessante que tivesse segurado aqui direto aqui no 104.100, mas quem sabe aqui faça, deixe um sinal de reversão um pouco mais claro. Primeiro ativo de hoje, local web, LWSA3, hoje devolveu um pouco, caiu um pouco mais de 1%, mas que essa entrada de 61.8 segue, né? Buscando pelo menos os 5,76. Importante lembrar que o volume não anima tanto, tá? Apesar da entrada, apesar do setup, o volume interessante que melhore. Banco Bradesco, BBDC4. BBDC4 está aqui novamente em cima dessa resistência. Inclusive tem um alarme aqui nesse ponto, em cima da média de 80. O volume hoje foi baixo. Então aqui é justamente um ponto crucial, pelo seguinte motivo. Se deixa aqui um candle bonito, com volume, você já faz o quê? Projeta esse retângulo aqui para cima, estabelecendo como stop caso faça aqui um pullback. Um pullback justamente nesse ponto aqui, nessa resistência que passaria a ser suporte, se tornaria um ponto importante para estabelecer um stop técnico, para buscar aqui o topo do retângulo. Então esse aqui é um ponto bem interessante e é um ponto que, caso ocorra, deixa uma entrada com uma simetria muito bacana. De outra forma, né? Caso deixe aqui um candle que engolfe esse daqui, um candle com muito volume, vocês veem também, caso vocês vejam o estocástico apontando para baixo aqui nesse ponto, aí já há um ponto legal para fazer parcial ou aguardar que venha aqui no fundo para realizar uma compra, tá? Então esse aqui, de fato, é o ponto-chave aqui, ao menos dessa consolidação para esse ativo, tá? Vale 3. Vale, o Flávio, inclusive, mandou pergunta lá no Instagram da Trend, que fosse analisado. Eu falei desse ativo aqui ontem, né? Então, chegou no alvo do ombro, cabeça, ombro, que era nos R$ 70. E justamente aqui, próximo ao alvo, houve um candle que engolfou outros dois. Hoje esse movimento continuou, teve alta de 0,89%. Mas apesar disso, é um ponto que não há setup de compra, tá? Então, o fato de ter chegado no alvo desse setup não significa motivo de compra.
Mas caso já esteja no ativo, importante o quê? Que não perca aqui esse 68,95, seria que esse suporte criado por esse movimento um pouco mais forte. O estocástico está apontando para cima, então é um ponto importante também. Então aqui seria interessante fazer uma operação guiando pela média de 3, tá? Caso ocorra perda dessa média, feche um candle abaixo e o próximo perca a mínima dele, aí interessante aguardar para um outro tipo de entrada. Pontos importantes em Vale. Quando tocar aqui nessa média de 9, a média de 9 está descendo, está no 73,75 e essa região aqui do gap também. Então, até um pouco mais abaixo, colocar aqui no 74,49. Nesse ponto aqui pode ocorrer algum tipo de resistência, né? Então, o princípio é isso em Vale. Anime 3, agora está tocando aqui na média de 20 e de 9, está bem enrolado aqui nesse ponto. Apesar disso, há um setup de compra, hoje subiu 1,32%. Setup de compra ativado. Caso supere aqui esse ponto do candle 72, ativaria um fundo duplo, que jogaria um pouco mais acima, né? A projeção seria essa distância aqui para cima. Próximo ativo, CVC. CVC, eu comentei ontem que não tinha entrada, não havia mesmo aqui nesse ponto. Hoje, alta de 6,67%. Pode deixar aqui um trap no semanal. Então, coloquei alarme aqui nos 3,10. Caso haja que a superação do candle 17, seria um tipo de operação que projetaria CVC nos R$ 4,18, stop abaixo do candle 17. Candle 17 aqui, estaria falando aqui nos 2,50, né? Mais ou menos seria o stop. Então, uma operação assimétrica. Magazine Luiza, hoje subiu 4,38%. Fez até um trap aqui nesse ponto, assim, um fundo anterior, mas subiu, né? Então, importante. Apesar disso, eu aguardo que venha aqui no fundo aqui dessa figura, tá? Então, seria aguardar aqui com o estocástico. Para quem já está comprado, importante o quê? O estocástico apontou para cima. Então, dentro de uma figura gráfica aqui, vocês podem ver também como se fosse um canal, né? Aqui nesse ponto. Então, quem sabe aí haja uma retomada de Magalu. Eu, sinceramente, eu aguardo aqui a entrada, né, ainda. Marfrig, outro ativo que eu estou olhando esse aqui todo dia. Essa divergência é bem expressiva, né, no OBV. No IFR também tem divergência, então são os indicadores que eu gosto de utilizar. Apesar disso, não tem entrada ainda, não tem nenhum tipo de entrada aqui ativado. Eu deixei um alarme nos R$ 6,01. Aqui, para quem está comprado, vai ser um ponto importante para fazer parcial, que é um ponto que tem segurado, né? Então, nos 6,60, 6,62, a não ser que de fato haja aqui um movimento muito expressivo que rompa tudo isso aqui, chegue na média de 80, nos R$ 7. É um ativo que está travado aqui nesse ponto, né? As bandas de Bollinger ainda não estão estreitas assim nesse ponto. Grupo Soma 3, um ativo que tem um trap de compra ativado, ativou aqui na superação, stop na mínima, chegou perto de stopar, né? Assim, olha a sombra que deixou este candle, retomou. Então, o alvo aqui desse trap nos R$ 9,94. Então, ainda tem muito para andar, né? Apesar disso, eu acredito que agora o stop já seja um pouco mais caro. Assim, é um stop já de 15%. Então já não convém tanto, né? Ficaria praticamente 1 para 1. Importante o que então? Aguardar aqui que façam um Joy de Napoli, que deixe um movimento de retração de 61,8. Isso seria o mais interessante aqui nesse ponto. Inclusive já fez aqui, né? Então aqui poderia ter um tipo de entrada, tá? Joy de Napoli, aqui nesse ponto, quando houve a superação de hoje, stop abaixo do 79. Então a gente está falando em uma operação que teria como stop agora 12%, né? Então pesado ainda.
guardar um outro tipo de entrada em soma 3. Lojas Renner deixou um trap no tempo gráfico diário, aqui nesse 78, essa operação praticamente topou. Hoje bateu no alvo, o alvo era R$ 15,81, bateu lá. Era um ativo que o volume não atraía tanto, um ativo que estava bem castigado, né? Praticamente chegou a estopar aqui. Quem acreditou aí chegou no alvo. Bom trade. Esse eu não consegui pegar, né? Pelo tempo gráfico semanal, pode deixar um trap também. Então aí, quem sabe, quem não pegou essa operação, aqui acima, os 15,88, stop nos 14,42. Então, stop alto para um ganho alto também, né? Tem que ver a questão do manejo de risco aqui. Stop de 9%. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo, comentar. Até a próxima semana.